Melhor você. Tá ao vivo. Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia a todos. Boa tarde, a gente já está querendo que já seja de tarde, porque os eventos estão sendo tão bons, né? Então, bom dia a todos. Espero que vocês estejam todos bem. E, se possível, mais uma vez, pedimos que vocês fiquem em casa. Por isso que esse evento está sendo totalmente online, tá? Estamos iniciando mais uma semana da ação, mais uma semana, no nosso último dia, né? No caso, hoje nosso evento se encerra, né? A nossa primeira semana de propriedade intelectual da UES, que tem como objetivo disseminar a cultura da inovação, o empreendedorismo, além da proteção da propriedade intelectual das tecnologias desenvolvidas na UES e de outros pesquisadores e inventores que estão participando da nossa programação. Hoje, né, nessa oficina, nós iremos falar sobre validação de mercado, spin-off acadêmica, captação de recursos e muito mais. Então, peguem o papel de vocês, a caneta, fiquem atentos ao nosso conteúdo de hoje, porque iremos te ajudar nessa jornada. Não tenham dúvidas, né? Façam perguntas, tá? E antes da gente começar a nossa oficina, eu queria dar algum aviso para vocês. O certificado de participação do evento ele vai ser enviado para quem preencher o formulário de validação, que vai estar disponibilizado nos comentários aqui do próprio YouTube, tá? Então, preste atenção. E agora eu vou fazer alguns breves pedidos para vocês. Se inscrevam no nosso canal do NIT, da Incuba UES. Vocês já estão por aqui nessa plataforma, né? Então não custa nada se inscrever. Além de se inscrever, a gente gostaria também que vocês curtissem e compartilhassem o nosso conteúdo, né? Da nossa programação, que está bem interessante. Agora, né? Vamos deixar de conversa. Vamos passar a palavra para o nosso convidado, o professor Dr. Samuel Façanha. Para quem não sabe, ele é professor, né, da UES, é doutor em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco, tem pós-doutorado em Gestão da Inovação pela FGV-EBAP, é mestre em Economia Rural pela UFC e graduado em Agronomia pela Universidade Federal da Bahia. Foi pró-reitor da UVA, diretor de articulação institucional do ITIC, coordenador e vice-coordenador do mestrado e depois programa de pós-graduação em administração da UES. Professor Samuel também foi coordenador do projeto da Rede NIT-CE, né, e coordenador GESTIC. Atualmente, ele é vice-coordenador do NIT-UES. Então, professor Samuel, em nome da UES, do NIT e da Incuba UES, a gente gostaria de agradecer ao senhor pela sua participação e por ter aceitado o nosso convite. Agora é com você. Obrigado, Bia. Bom dia a todos. A gente vai aqui bater um papo sobre inovação e empreendedorismo na academia. Esse é o tema de uma disciplina que hoje eu ministro no programa de mestrado e doutorado em administração da UES. Essa é a primeira disciplina dos cursos estrito sensu da UES, que é ofertada para todos os outros estrito sensu, ou seja, todos os alunos da UES que fazem mestrado e doutorado hoje podem cursar minha disciplina, que inclusive começa agora no dia 20 de agosto. É só procurar a nossa coordenação lá no PPGA, né, que é o Programa de Pós-Graduação em Administração. Quem for aluno aí dos estrito sensu da UES, quiser, se interessa por essa temática, pode se inscrever, ou procura a sua própria coordenação e se inscreve por lá, ou procura a coordenação da administração que a gente consegue te inscrever. De outra forma, o pessoal que não é da UES, a gente está sempre disposto lá na universidade a conversar de forma mais demorada, mais específica sobre essa temática. Eu sempre estou associado a grupos de representação, faço parte do Conselho de Inovação e Tecnologia na Federação das Indústrias do Ceará. Estou sempre conversando. Desculpem, o celular tocou aqui muito alto. Estou sempre conversando com as pessoas em relação a essa temática, e aqui a gente vai fazer como é que nós vamos fazer? Vamos fazer uma breve apresentação sobre esse tema, né, sobre o que eu penso, sobre que é fruto da minha trajetória como pesquisador nessa área, e como militante também, né, eu exerço uma função junto do NIT, junto das empresas, na relação universidade, indústria, mercado, sociedade, etc., nessa busca pela transferência do conhecimento da tecnologia. Eu vou fazer uma breve apresentação, né, com alguns conceitos, algumas ideias, para a gente enriquecer o debate, e em seguida, vai durar mais ou menos 20 minutos, e em seguida a gente abre para a conversa, porque eu acho que é interessante, por isso que o nome é oficina, né, a gente não pode mais fazer uma oficina
agora nesse momento de forma presencial, mas a gente vai tentar aqui debater e conversar com vocês, o que vocês se interessarem de ouvir, enfim, tirar alguma dúvida, tá bem? Então, vou fazer aqui o compartilhamento da tela. Só um minuto. Bia, você está vendo bem aí o slide? Tô sim, professor, tá tudo ótimo. Pode continuar. Tá bem, porque eu não fico enxergando, eu só enxergo a minha própria tela, né? Então, a gente vai fazer aqui uma breve apresentação, né, como eu já tinha falado. Primeiro, colocando um problema que a gente se debruça quando fala sobre isso, né? Se você olhar para esses dois gráficos, né, que expressam o que está escrito aqui à direita, o Brasil ocupa a 11ª posição em produção científica no mundo. É uma posição muito boa, né? O Brasil tem poderia melhorar, deve melhorar, né, evidentemente, mas é uma posição excelente, né? Assim, um país em desenvolvimento, né? Nossa posição com produção científica, isso aí artigos publicados em revistas indexadas, certo? Então, a gente ocupa, tem outros indicadores, mas esse é um bom indicador, relativamente bom, tem outras citações, nós caímos aí nessas posições, mas esse é um bom indicador para o tipo de país que nós somos, né? O tipo de ciência que a gente pratica ainda. E o impacto que a gente tem no mundo. Então, a gente é o 11º em produção científica. Quando você vai para o ranking de inovação, né, tem vários rankings, esse é um ranking muito usado, nós caímos para a 69ª posição. Tem anos diferentes, porque esses rankings às vezes não acontecem no mesmo ano, mas você vê que existe uma descompensação muito grande o que a gente produz de ciência e o que a gente consegue fazer de inovação no Brasil. Então, é claro que há uma descompensação. É evidente que a inovação não vem só da ciência, não vem só da produção científica, tecnológica das universidades de pesquisa, mas se você é o 11º produtor de ciência do mundo, era de se esperar que você tivesse uma posição melhor na inovação. Então, a gente tem um problema para resolver. Nós somos muito bons em produção de ciência, né, dentro das academias e tudo mais, mas a gente precisa melhorar, transferindo parte desse nosso conhecimento que é produzido nessa estrutura para a sociedade de uma forma geral, do ponto de vista da inovação. Então, a gente tem um problema a resolver no Brasil. Esse aqui é um estudo que foi feito pela Federação das Indústrias sobre a posição do Ceará em relação... Aí vamos descer um pouco para o nível do Estado, né? Em relação aos estados da nossa posição. Na verdade, é a replicação daquela metodologia do ranking de inovação mundial para os estados brasileiros. A Federação das Indústrias do Ceará, através do Observatório da Indústria, fez essa pesquisa, vem refazendo ela, e nós somos o 16º, nós ocupamos a 16ª posição em relação aos estados, né, em inovação. E se você vai para a área de capacidades, que inclui essa parte de ciência, ou daquilo que a gente tem como capacidade de ser, a gente pula 5 posições para a 11ª. Então, veja que a gente é muito bom na capacidade, mas quando a gente vai só para a parte de resultados, que é a parte final, porque esse ranking ele é uma combinação das duas coisas, do que você é capaz e do que você tem de resultados efetivos. Então, nós somos 16º, mas por quê? Nós somos 11º em capacidade e a gente cai para 17º em resultados. Então, no Ceará, a gente tem um problema muito parecido com o problema nacional, que também precisa ser encarado. Né? Quando a gente olha, por exemplo, para a questão das patentes, aqui foi uma dissertação defendida no nosso programa, uma aluna chamada Aparecida, ela fez uma análise, acho que dos últimos 5 anos, se eu não me engano, sobre as patentes que são... pedidos lá no INPI, né, aqui no Brasil, pedidos do Ceará. E aí a gente tem uma quantidade substancial nesses últimos anos, né, esse aqui vai até 2018, se não me engano meu, mas olha, a gente tem um problema importante aqui, né, você vê esses números 386, aguardando concessão, realmente temos 177 processos que foram, ao longo desse período,
anulados e 116 que foram arquivados. Normalmente o arquivado aqui é por falta de pagamento. Aqui é quando não tem interesse, o cara faz um pedido e normalmente não tem interesse que aquilo vira obsoleto, ele já partiu para outra, mas tudo bem. Isso aqui, ok, é natural que tenha esses arquivamentos, mas anulação de 177 é um problema, ou seja, a gente tem um problema de conexão, aí, me parece, entre o que a ciência faz e a maioria dessas patentes no Ceará são patentes das nossas ICTs, então nós estamos falando que a gente tem um problema processual no início, né, do nosso processo de transferência, que é a proteção intelectual, né? Então, a gente precisa tentar resolver isso daqui. Pessoal, vocês estão ouvindo, se vocês estão ouvindo uma zoada, é uma reforma que estão fazendo aqui do lado da minha casa, eu não posso evitar. Desculpa se estiver interferindo aí. Essas coisas de home office acontecem. Do lado de cá, mas, por outro lado, se a gente tem problemas nos processos, a gente tem uma boa notícia né? Se você, nessa mesma pesquisa, a gente olhando para cá, a gente percebe que das patentes, né, que foram cotituladas, o que é a patente cotitulada? Quando você tem duas instituições ou duas pessoas, né, aliás, aqui é só de PJ, duas instituições que estão, digamos assim, co-desenvolveram e estão dividindo a titulação daquela patente, né, que é uma própria patente, acho que todo mundo sabe, devem ter visto aí outros encontros durante a semana, é uma forma de você proteger o conhecimento que você produziu na universidade, né, ou nas empresas onde você esteja. E uma coisa legal aqui, no Ceará, é que 30% dessas nossas patentes cotituladas são entre CTs e pessoas jurídicas. Esse é um bom indicador. Por que é um bom indicador? Porque significa que 30% das nossas patentes, embora a gente tenha um problema de processo, 30% das nossas patentes já tem de origem e interesse no mercado. Que isso, quando você coloca uma cotitulação numa empresa no início, significa que essa empresa já tem interesse naquele desenvolvimento, né, daquele conhecimento e quer fazer isso junto com a universidade, o que é um bom indicativo do relacionamento de proximidade com a universidade. Ou seja, a gente tem problema aqui no Estado, mas a gente tem também uma sinalização de que as empresas se interessam e, de alguma forma, se aproximam, né? A FIEC também fez uma pesquisa recente, alguns anos atrás, 2, 3 anos atrás, 2017, e uma coisa interessante é sobre a interação das indústrias, né, com outros atores. E você veja que 63% dos respondentes, né, 65% dos respondentes, não interagem com universidades no estudo de pesquisa. É muita coisa, né? Se por um lado tem algum interesse, ainda tem uma grande quantidade de indústrias no Ceará que não realizam essa interação. Ou seja, a gente tem problema de processo, mas a gente tem alguma coisa que já está funcionando, mas a gente tem muita coisa para caminhar ainda, que é fruto daquele problema que a gente mostrou no slide anterior. Aqui foi uma pesquisa que a gente fez para a Federação das Indústrias, e aqui a gente tentou entender como as indústrias cearenses estão dispostas a colaborarem com as universidades, né? E aí a gente percebe que, de uma forma geral, por exemplo, nesse caso aqui, as indústrias estão muito dispostas, 42% responderam que estão muito dispostas. Aqui não dá 100% na soma, porque as respostas não são excludentes, tá certo? Então, não dá 100%, mas 42% das empresas responderam que estão muito dispostos a colaborar, co-desenvolvendo com a universidade, o que é uma relação bastante próxima, e, portanto, a gente tem essa relação de forma importante, tá bem? Uma outra coisa, então a gente tem um problema para ser resolvido, a gente tem alguns cenários que demonstram que existe um caminho a ser percorrido com alguns problemas, mas que existe um interesse muito grande das indústrias ou das empresas cearenses de se comunicarem, se relacionarem com as nossas universidades e ICTs, né? Universidades e centros de pesquisa, né? Instituições de ciência e tecnologia, denominadas ICTs. Por outro lado, se a gente olhar também esse gráfico, é um gráfico que demonstra o possível crescimento, né, dos investimentos em P&D a partir da nova lei de inovação, a partir da lei de
de aporte de recursos para inovação no Estado do Ceará, que tem que ser 2% da receita tributária líquida, e o governo do Estado fez um acordo, né, com a Justiça para realmente botar essa lei para valer, e até 2027 essa lei estará sendo executada plenamente. E aí, se você pegar de 2017 a 2027, a gente quase que quintuplica os recursos que serão investidos em ciência e tecnologia através da FUNCAP aqui no Estado. Portanto, a gente tem, de um lado, uma disposição da indústria, a gente tem um problema para resolver, nós temos alguns problemas de processo, algumas coisas que estão acontecendo, nós temos as indústrias que estão interessadas em se aproximar das universidades, e nós temos uma capacidade no futuro de recursos importantes para serem aplicados nessa área. Portanto, a gente tem à frente aí um problema bom para resolver, tá certo? E a gente precisa atacar esse problema. E é através da inovação e do empreendedorismo, dessa cultura na universidade, que a gente vai poder fazer isso. E como é que você faz isso na universidade? Pelos chamados mecanismos de transferência de tecnologia, tá certo? Aqui estão alguns, eu não vou falar sobre todos, mas você tem desde consórcio de pesquisa, emprego temporário de um acadêmico, que hoje a nova lei de inovação permite, né, que até os doutores com dedicação exclusiva possam trabalhar um período, né, em alguma empresa, num projeto de inovação, indo até para as spin-offs acadêmicas, o licenciamento da patente, que é o mais tradicional, que é quando você protege uma tecnologia e licencia essa tecnologia para uma empresa utilizar. Eu, particularmente, gosto muito do surgimento das empresas spin-offs acadêmicas, que são aquelas empresas que surgem do conhecimento produzido na universidade. Por quê? Porque você diminui muito e acelera o processo desse conhecimento chegar no mercado. É claro que você tem a lógica de que essa empresa ela precisa ser formatada, acelerada, ganhar escala, etc., mas ela surge com já um DNA, uma perspectiva de uso desse conhecimento e de valorização desse conhecimento. Eu gosto muito desse mecanismo de spin-offs. Aliás, venho estudando isso recorrentemente na minha pesquisa, inclusive. Esses mecanismos de transferência de tecnologia precisam ser geridos, né? Uma das instituições responsáveis para ajudar nessa gestão, né, da tecnologia são os núcleos de inovação tecnológica nas nossas universidades e centros de pesquisa, que precisam ser olhados com mais carinho pelas autoridades, pela política, tinha que ter uma política mais clara do governo federal e do governo estadual em relação aos NITs, né, porque eles foram criados no novo marco legal de inovação desde 2008, salvo engano meu, isso já faz mais de 10 anos, e a gente não tem uma clareza, muitos NITs ainda, como o da UES, por exemplo, sobrevivem com poucos funcionários, né, ainda com algumas deficiências importantes, embora o NIT da UES tenha tido algumas fases de mais pujança, quando a gente conseguiu recursos externos para poder atuar de forma mais importante, através, por exemplo, do projeto Rede NIT, que a Bia falou no começo aqui da nossa oficina, tá bem? Então, é preciso o que é que o NIT faz e qual é o grosso disso aí? É aproximar as instituições de ciência e tecnologia do mercado. Essa aqui é a lógica mais importante. Então, aqui você tem alguns fatores de sucesso, né? A atuação do NIT está aqui, ó, muito claramente, né? Qualidade de redações de patente, isso aqui, a gente vem aumentando a nossa capacidade, os pesquisadores cearenses vêm aumentando a capacidade de escrever patentes, o próprio engajamento dos pesquisadores, que é o que a minha disciplina tenta fazer, a excelência em pesquisa, porque sem excelência em pesquisa você não gera conhecimento de impacto, né? E aí, do outro lado do mercado, você tem que ter uma disponibilidade qualificada, ter uma capacidade de absorção. Isso aqui é um problema sério, muito sério, porque às vezes é um discurso muito bom e muito rico em relação a essa coisa da relação entre CTs e mercado, indústria, universidade e indústria. Todo mundo quer, mas às vezes, em muitos casos, as empresas não têm capacidade de absorção. E a capacidade de absorção tem vários tipos de explicação, porque ela é boa, porque ela é ruim, ela pode ser uma questão cultural, uma questão de time, de diferença de tempo entre o setor produtivo e a universidade, você pode ter o nível de entendimento sobre as novas tecnologias também dentro das indústrias, o nível de turbulência que essas indústrias passam no Brasil, no Ceará, enfim,
dificultam, né, o olhar de mais longo prazo, então você diminui essa identificação do valor de um conhecimento de pesquisa, que é um conhecimento de mais longo prazo, então você tem uma série de problemas que a gente precisa atacar. Eu diria que dois são centrais aqui no Ceará e no Brasil. O primeiro é a atuação do NIT, tem que fortalecer a atuação do NIT, e do outro lado a gente tem que trabalhar mais a capacidade de absorção das nossas empresas e indústrias. Isso é fundamental para que essa gestão aconteça de forma mais correta. E aí, uma coisa importante, dentro dessa cultura que tem que ser criada dentro da universidade, e aí eu trouxe esse slide aqui, que é a base lá do Steven Blank, né, do Startup do Manual do Empreendedor, que é um livro que não é um livro científico, acadêmico, mas é um livro de um cara que teve uma experiência gigantesca em Stanford na criação de empresas, startups, e algumas delas spin-off, não quase todas, né, que é a preocupação desde o início na pesquisa com o usuário final. Essa é uma lógica que parece ser trivial, mas quando você olha o que os pesquisadores fazem no seu dia a dia, você não vê essa estrutura mental construída no processo de pesquisa. Né? A gente se preocupa, por exemplo, com busca de anterioridade das patentes, ver se aquela patente já existe, tá? Mas a gente não se preocupa, ok, se essa pesquisa tem a capacidade de chegar no mercado, e eu não estou dizendo com isso aqui, pelo amor de Deus, de que toda pesquisa tem a obrigatoriedade de chegar no mercado através de tecnologia ou coisa dessa natureza. Não. Mas tem várias pesquisas na universidade que essa não chega. Um dos motivos importantes é porque a gente não pensa no usuário final dessa tecnologia, ou dessa pesquisa ao final. E aí a gente precisa construir essa perspectiva do pesquisador pensar de forma clara quem vai usar isso lá no final e se relacionar com esses usuários finais. Isso é fundamental. E aí, a questão das spin-offs, ela pode ser uma estratégia importante, né? As spin-offs, você pode dizer que são startups acadêmicas, vamos dizer assim. E uma startup é um erro que as pessoas normalmente adotam quando falam de startups, é que elas tratam startups apenas como um CNPJ. Uma startup não necessariamente é um CNPJ. Uma startup é um grupo de pessoas que produz um conhecimento que é capaz de chegar, que será capaz, poderá ser capaz de chegar no mercado, e esse mercado reagir muito bem a essa tecnologia, a esse conhecimento, e rapidamente aquela tecnologia ou aquele conhecimento em forma de produto, serviço, processo, tem uma capacidade de escalonamento muito grande, ou seja, você vai ter uma capacidade de assimilação daquela tecnologia, ou difusão da tecnologia de forma muito intensa, né? Esse é o conceito de startup, e esse também pode ser o conceito das nossas spin-offs aqui. Claro que spin-off ela pode ser uma empresa tradicional, não uma startup, mas a gente está falando aqui muito mais direcionado a essa linha, né, onde você teria a criação de empresas que sairiam. Na UES, por exemplo, nós temos pelo menos 3 ou 4 startups que estão aí em vias de sucesso, né? Nós temos a ACP, que produz produtos relacionados à água de coco, está indo muito bem, com vários produtos que estão chegando no mercado já. Nós temos a Green Bean, né, que também é uma empresa spin-off da gente, que trabalha muito bem nessa área de biologia molecular, etc., vacinas e reagentes para proteínas de vírus, etc. A gente tem uma empresa muito interessante na área de blockchain, que deverá ganhar mercado rapidamente, por exemplo. Então, a gente tem a possibilidade, e algumas dessas passaram pela IncuboS. Hoje, o NIT, que é uma coisa interessante na UES, o NIT da UES e a incubadora da UES estão exatamente no mesmo ambiente, estão totalmente embrincados num único sistema de coordenação, de relacionamento e dividem espaço, funcionários e processos. Isso é uma coisa muito boa, porque acelera os processos com os spin-offs, e eu acredito muito nesse mecanismo de transferência. Não estou dizendo com isso que os outros não sejam importantes, mas eu acredito muito no impacto, né, que as spin-offs podem causar. Na UES, do meu ponto de vista, a gente criou hoje um sistema que eu ajudo a coordenar,
que é essa ideia de que você tem o desenvolvimento do estrito sensu, uma disciplina que é essa de empreendedorismo e inovação na academia, junto com o laboratório que eu estou montando, que está conectado a essa disciplina que é chamada Model Lab. Isso se relaciona com o NIT, com a incubadora e com o parque tecnológico, e gera capacidade, não é, de criar spin-offs a partir dessa disciplina. Esse é o conteúdo, a gente fala sobre, estou fazendo uma propaganda aqui da disciplina, mas é porque eu acho ela realmente importante. A introdução à gestão da inovação, depois a gente fala sobre transferência de tecnologia, detalhando essas coisas todas, falamos sobre empreendedorismo universitário, perfil do empreendedor, as spin-offs acadêmicos, detalhamos como é que elas podem ser criadas, a questão do negócio de inovação social, não são só empresas, mas também organizações do terceiro setor que podem surgir da universidade, né? E organizações que não são sem fins lucrativos, por exemplo, numa perspectiva diferente e interessante, e a gente faz uma oficina de desenvolvimento de negócio que ela perpassa todos os temas. Então, a gente tem, essa disciplina tem duas características. A primeira é que a gente faz uma conceituação mais, porque ela é oferecida no Instituto Senso, então é uma conceituação um pouco mais científica, né, um texto científico sobre a temática, e, ao mesmo tempo, a gente vai criando um processo de desenvolvimento de negócios a partir das pesquisas que os alunos estão desenvolvendo nos seus cursos, na administração, na física, na nutrição, na química, na biotecnologia, na saúde. A gente tem tido turmas bastante heterogêneas, a gente está na segunda turma, vamos para a terceira turma agora. E a disciplina, então, é tornar os alunos capazes de articular criticamente sua produção científica e tecnológica com as reais possibilidades de geração de valor social por mecanismos de transferência de conhecimento e tecnologia. Foi o que a gente já fez nesses além do entendimento mais amplo dessas pessoas ao longo da disciplina, a gente criou, ao longo da disciplina, possíveis spin-offs acadêmicas. Né? Uma recente, essa é do primeiro, essa é da segunda turma, né? Mais recente, contratos inteligentes e gestão de ativos, usando blockchain, o pessoal da computação lá. Marketplace de curso de gestão, esse era o pessoal da administração que estava mais envolvido. Tinha um curso de personal virtual, esse era muito legal, que transformava equipamentos físicos da cidade em possibilidade de exercícios com acompanhamento de personal virtuais. Uma empresa sobre a área de gestão de agendamento de cirurgias, de salas cirúrgicas, equipamentos e profissionais. Essa aqui está indo para frente, está sendo desenvolvida realmente, é um aluno da computação. No primeiro, nós tivemos essas outras 4, a EcoSorvete, que é uma ideia muito interessante, usando celulose bacteriana para sorvete demora para derreter, muito legal a ideia, mas não foi para frente, a menina que estava com essa ideia acabou tendo que desenvolver outra coisa na sua dissertação de mestrado, por orientação da sua orientadora, evidentemente. Esse trabalho da terapia cirúrgica é um trabalho que está sendo desenvolvido hoje no Renorbio, é um médico cirurgião importante na área de cirurgia gástrica, e ele está desenvolvendo uma tela cirúrgica abdominal para evitar as hérnias, aderências pós-cirúrgicas, muito interessante o processo. A ideia dele inicial ganhou um volume muito interessante durante a disciplina, foi muito legal fazer isso aqui. Tem uma disciplina, tem uma outra de calculador de pegada de carbono, foi muito legal também, acho que a pesquisadora está desenvolvendo isso na sua... Aliás, uma menina está fazendo um pós-doutorado e estava lá com a gente e acabou influenciando a equipe para desenvolver isso aqui, bem bacana, você coloca o produto lá e ela te diz qual é a pegada de carbono pela cadeia produtiva. E um que é a Voz, que é na área de fonoaudiologia, né, um processo de diagnóstico de fonoaudiologia, com um aparelho mais barato e mais móvel, né, bem interessante também. Isso aqui não sei se está indo para frente ou não tive mais contato, mas enfim, foi bem interessante o processo. E aqui, no final da disciplina, a gente leva o pessoal, nesse caso, nesse último aqui, já estava na pandemia, a gente teve que fazer virtual, a gente trouxe uma banca formada por pessoas do mercado, que analisam no final os negócios propostos na disciplina, e aqui foi a primeira turma, onde o pessoal foi apresentar
na Federação das Indústrias para empresários. Então, foi uma banca, foi todo mundo lá, os empresários, vários se interessaram. A presidente do Cine Sorvete tentou marcar várias vezes reunião com essa menina da Sorvete, acabou não dando certo, mas houve um interesse claro, real. Pessoas também começaram a se conectar com o médico daquela cirúrgica, então a gente faz no final a gente faz essa ligação real, né, com o que foi discutido na disciplina, com o mercado, que é bem interessante. Então, era isso que eu queria apresentar para vocês, né? Espero que vocês aí tenham gostado da apresentação, e agora a gente pode abrir para a gente conversar sobre esses assuntos que foram aqui tratados e outros que vocês considerem interessantes. Professor, nós temos algumas perguntas bem interessantes aqui, certo? Eu vou começar aqui. Deixa eu ver. Do Cláudio. Não sei se o senhor está vendo aí na tela. Ele está dizendo assim: somos inventores, mas não inovadores. Qual a solução para resolver este descompasso? O problema passa pelo processo de patentear propriedade intelectual? Cláudio, bom dia, cara. Muito boa sua pergunta, excelente. Olha só, passa também por isso, mas eu acho que o principal não é isso. O principal, o nosso processo de patenteamento, embora ainda careça de uma construção mais bem feita, eu acho que o principal é a conexão, de fato, da academia com o mercado, com o que o consumidor, com o que as pessoas estão querendo, ou o que elas podem querer. Renovação tem essa capacidade de inventar desejos, inclusive, né, no limite. Então, assim, o pesquisador precisa se conectar mais, ele precisa... É claro que nem todo pesquisador, ou nem todas as áreas tem que fazer isso. Então, a área da pesquisa básica que é fundamentalmente importante para a ciência. Aliás, a ciência é muito mais do que uma necessidade de aplicação, né? A ciência é a base da nossa estrutura como organização humana. Assim, a gente não pode viver sem ciência. É uma das bases que nos fez organizar e sermos o que nós somos, né? Então, essa discussão, a ciência aplicada, ciência é importante, certo? Ponto. Agora, parte do que a gente faz sobre ciência pode gerar coisas de valor nos mercados, na sociedade, de uma maneira mais prática e aplicada. Falta muito essa conversa do pesquisador com quem, de fato, não é a conversa somente, né? Tem que sistematizar, tem que ser uma coisa que você possa aproximar muito, muito, né? Então, eu acho que passa pelas patentes, evidentemente, como os outros mecanismos, mas principalmente tem que ter essa conexão, essa validação, desde o início na pesquisa com o mercado. Certo. A gente tem outra perguntinha, professor, do Ezequiel. E aí, rapaz, Ezequiel... Estamos em uma boa posição no que se refere às capacidades. No entanto, podemos dizer que essas capacidades não são realmente absorvidas no contexto das indústrias no Ceará? Podemos dizer exatamente isso. De quem é a culpa? Não tem culpado, somos todos nós, tá certo? Eu já sublimei essa coisa da busca pelos culpados. A culpa é da academia, que não conversa com a indústria, a culpa é da indústria, que só pensa em lucrar, né? Tem essas questões todas. Isso não, rapaz, essa discussão não vale mais a pena fazer. O que vale a pena é a gente construir a aproximação entre esses dois atores, porque quem vai ganhar tudo isso somos nós, é o Estado, são as pessoas que vão ser mais empregadas, que vão ganhar mais, que vai ser gerado mais valor aqui no Estado, para os brasileiros, para a população, etc, etc. Então, a gente precisa construir essa aproximação, e aí é uma tarefa de cada um de nós que estamos na academia e estamos nos setores produtivos, né? Estamos nas indústrias, no comércio, né? Nos serviços, no campo das empresas, das ONGs, do próprio governo também. O governo do Estado do Ceará hoje fez tem um programa muito, muito bacana, que são chamados cientistas-chefe, né? Onde você conecta algumas pessoas, pesquisadores importantes de áreas com as secretarias de governo. Eu achei isso uma iniciativa muito bacana. A gente tem a Federação de Indústrias, a iniciativa do Conselho de Inovação e Tecnologia. Essas iniciativas são muito louváveis e precisam aumentar. E a gente precisa ampliar esse raio, não é, de contaminação, vamos dizer assim, uma palavra até não é muito boa de dizer nessa época, mas de contaminação, não de vírus, mas da cultura de inovação.
todas as áreas. Eu acho que isso aqui é o mais relevante. As pessoas estão gostando bem da sua temática, professor, porque tem muitas pessoas dizendo aqui que se a sua oficina fosse vendida, né, eles queriam até comprar, participar também, né? Professor, nós temos uma pergunta aqui que foi feita pelo WhatsApp, e a pessoa pergunta assim: o que fazer de forma mais efetiva para mudar a visão das empresas de forma geral e do mercado? Que a academia é somente teoria e não agrega valor no mercado. Essa é a pergunta de $1 milhão. Quem foi que fez? Se você souber responder, me diga. Não é uma coisa, não tem uma resposta definitiva para isso. Infelizmente, é um fenômeno complexo, e como fenômenos complexos, eles não têm respostas, assim, triviais, certo? Porque as variáveis envolvidas são muitas. O que eu posso te dizer é que precisa desse trabalho incansável de pessoas cada vez mais engajadas em resolver essa questão. Isso aí é o que vai resolver. Se você tiver 50 pessoas fazendo isso, é importante, mas se você fizer 100, ainda tem espaço para mais 100. Então, quanto mais gente você tiver engajado, tentando resolver esse problema, melhor. Uma das coisas, eu digo muito para os meus alunos, isso também tem muito de cultura dentro da universidade, eu digo muito para os alunos que quando alguém disser para você que você é um cara muito teórico, agradeça pelo elogio, né? Porque, na verdade, os grandes avanços na humanidade foram realizados porque nós temos a capacidade de teorizar, tá certo? Então, essa é uma capacidade que a universidade traz, essa possibilidade de você fazer isso de forma mais sistemática. E até os empresários que passam pelas universidades, depois vão para as empresas, pedem um pouco essa coisa e fazem uma análise simplista dessa história da teoria, o que não é verdade. O problema não é a teoria, o problema são os tempos de resposta, certo? As empresas, normalmente, em países como o nosso, elas precisam atender mais o seu dia a dia, o arroz com feijão. O nosso ambiente econômico é muito turbulento, o cara tem que ficar apagando incêndio todo dia nas empresas, normalmente. Isso faz com que diminua a sua visão de longo prazo, é óbvio, né? Se você tem que ficar todo tempo apagando ali um incêndio, você diminui sua visão de longo prazo. Quando você vai para a academia, né, os cientistas, os pesquisadores pensam sempre no longo prazo, né? Você não pensa pesquisa como em um ano, né? Pesquisa boa, um ano é pouco, para várias áreas que de 5 anos. Então, quando você fala para o empresário que você precisa de 5 anos para dar uma resposta, ele não entende. Assim como você, como é pesquisador, não entende como a empresa precisa de uma resposta para amanhã. Então, a gente precisa chegar no meio termo aí para poder fazer com que essas coisas consigam se encontrar. O papel dos NITs é fundamental nessa estratégia, tá bem? Então, eu acho que é mais nessa linha aí de tentar fazer um encontro, e não tem a ver com ser mais teórico ou menos teórico, na minha opinião. Ser teórico é uma essência acadêmica e é o que traduz o nosso valor. Certo. Professor, a gente tem a pergunta também do Ribamar. Qual segmento industrial mostra maior interesse na relação empresa versus academia para inovação? Boa pergunta, Ribamar. Aqui no Ceará, a gente tem alguns setores que vêm procurando mais, né? Você tem a área de fármacos, que vem crescendo bastante, tem um interesse razoável. Você tem a parte de, agora, ficou com mais força a parte de equipamentos e insumos médicos, que a gente tem pouco, mas tem algumas que têm interesse. Você tem algumas indústrias um pouco mais pesadas, como a parte de metalurgia, que vem se aproximando de alguma forma. Eu acho que essas são talvez as mais... Tem a parte de alimentos, a indústria de alimentos é uma indústria que se aproxima muito da universidade, pela área da biotecnologia, pela área da nutrição humana. A gente tem uma empresa muito importante hoje no Ceará, que é a Nuteral, que é uma empresa de um pesquisador, né? Um cara que se fez na academia e depois se fez empresário. Então, a Danone comprou uma empresa também, acho que foi a Nutribem, não sei como está esse negócio da Danone de fechar aqui, fechar lá, mas foi comprada, né, por todas as patentes do professor da Universidade Federal do Ceará, o que mostra essa relação da indústria de alimentos com a indústria, no caso cearense, né? No caso brasileiro, aí você tem a indústria aeroespacial, aeronáutica, muito importante,
você tem a parte de papel e celulose, que também é muito relevante. Enfim, eu diria que tem ilhas importantes que se relacionam fortemente com a academia, e não à toa também acabam tendo uma forte expressão como player internacional. Certo. Temos outra pergunta do Cláudio novamente, professor. Está dizendo, ótimo, professor, estou compreendendo. Então, é aproximar a academia do mercado e vice-versa. Aquela discussão sobre a hélice tríplice. Mas é o papel do Estado? Veja só, na verdade, a tríplice hélice é uma... Eu até falo um pouco sobre tríplice hélice, porque tríplice hélice é uma coisa que já deveria estar no nosso... Assim, é como respirar, certo? A gente não pode falar de inovação sem pensar que a integração entre governo, academia e empresas aconteçam, né? Então, quando eu digo, por exemplo, que o Estado precisa fazer uma política mais importante em relação aos NITs, falta a presença do governo nisso, né? Mas, por outro lado, quando a gente vê a reestruturação de aplicação de recursos via FUNCAP ao longo desses últimos 10 anos, através dos InovaFits, né, que são editais de subvenção, para quem não sabe o que é subvenção econômica, na nova lei de inovação foi permitido que o governo colocasse dinheiro para inovação direto nas empresas, sem que isso fosse um empréstimo, né? Então, você coloca o dinheiro na empresa para desenvolver aquela tecnologia ou aquela inovação, e ela não devolve o dinheiro como se fosse um empréstimo, ela devolve em resultados. É claro que existe o risco inerente à inovação, a pessoa tem que comprovar que realmente fez aquilo ali e tal. Pode não dar certo, mas ela tem que ter tentado, né? Existe uma concorrência hoje muito grande. Eu me lembro que os primeiros editais de subvenção no estado aqui, o secretário de Ciência e Tecnologia na época catava empresário para participar. Hoje é uma concorrência gigantesca, não sei quantos para um recurso muito competitivo hoje na FUNCAP, que é a nossa Fundação de Amparo, e é um instrumento de governo. Portanto, a gente tem um governo, no caso do estado do Ceará, ocupando um espaço importante, mas tem algumas áreas que ele não está se preocupando, como, por exemplo, a questão dos NITs nas universidades estaduais, assim como o governo federal também não se preocupa com isso, né? Então, você tem instrumentos hoje criados no Brasil ao longo desses anos que vêm atuando fortemente em relação à subversão econômica no nível nacional, através da FINEP também, é um instrumento muito importante. Vários editais do CNPq, da CAPES, ao longo desses últimos, 10, 15 anos, vieram com essa estratégia de ligação entre universidade e empresa, o que estimula essa relação. Então, a gente tem a capacidade de fazer essas interações, e o governo tem um papel fundamental nas suas políticas econômicas, mas precisa melhorar muito, como todos nós. A academia precisa melhorar muito, o governo precisa melhorar muito, e as empresas também precisam melhorar muito, porque se tudo tivesse bom, a gente não ocupava o 79º lugar, né, naquela posição no ranking. Então, como a gente precisa melhorar, você não pode dizer que uma dessas hélices seja melhor do que a outra. Todas elas têm problemas sérios para serem resolvidos. Professor, temos mais uma pergunta aqui do WhatsApp. Professor, você acha que o número de patentes da universidade pode ser um portfólio para o pesquisador barganhar contratos de desenvolvimento tecnológico entre universidade e empresa? Dá para repetir? Eu falei um pouco aqui a tua... Certo. Você acha que o número de patentes da universidade pode ser um portfólio para o pesquisador barganhar contratos de desenvolvimento tecnológico entre universidade e empresa? Sim, acho que sim. Por quê? Porque o que é uma patente? Uma patente, ela é um ativo tecnológico bem desenhado, né? Bem tangível. Porque o conhecimento é uma coisa intangível, né? Quando você patenteia, quando você dá o direito de exploração pelaquele conhecimento, você tangibilizou aquele ativo de conhecimento chamado ativo tecnológico. Em qualquer relação de negócio, quanto mais ativos você tem de um lado da negociação, mais empoderado você vai ter nessa negociação. Então, o seu raciocínio está completamente correto. O problema é que muitas das nossas patentes hoje, e aí eu estou falando isso, mas assim, não é uma crítica geral, tá certo? Mas várias das nossas patentes são usadas como meros indicadores.
podem ou não ser relevantes, mas algumas dessas patentes como indicadores. Porque se você eu tenho 20 patentes no meu Lattes, eu sei, mas durante 20 anos, essas suas 20 patentes, quantas chegou no mercado? Nenhuma. Então tem algum problema, tá certo? Você não está, tem alguma coisa que não está fechando nessa conta, né? Então é preciso que a gente, claro, você pode ter exceções a essa regra, como eu estou falando, mas é uma coisa que a gente precisa trabalhar. A gente não pode usar patentes como indicador, meramente. A patente tem que ser algo que proteja alguma coisa relevante para o mercado, relevante para a sociedade, e aí você realmente ganha nos poderes de negociação em contratos, em licença, em relacionamento com empresa, etc, etc. Por exemplo, a ACP tem um conjunto importante de patentes que foi essencial quando ela negociou o investimento anjo que ela recebeu recentemente. Então, é um caso clássico do que você acabou de mencionar. É verdade, professor. As pessoas pensam que hoje fazer uma patente é como fazer um artigo, né? Coloquei, publiquei, pronto, não interessa mais se ela vai seguir adiante, se ela vai chegar na sociedade ou não, né? Não é um artigo, a patente não tem outra função. Isso. A gente tem outra perguntinha, professor, do Andresson Leal. Certo. Você acredita que uma disciplina como a sua não era para ser obrigatória em cursos tecnológicos, pois falta muita informação para os acadêmicos? Eu acho. Sinceramente, eu acho. Mas eu não posso fazer que seja, né? Nem no meu curso, que não é um curso tecnológico, é um curso na área de ciências sociais aplicadas, né? Ela é obrigatória, ela é letiva. Mas eu acho, talvez não seja obrigatória, mas eu acho que devia ser mais difundida, mais incentivada, porque você sabe que a maioria dos alunos do estrito sensu, pessoal, sem nenhum problema com a graduação, adoro os alunos de graduação, adoro o processo de ensino na graduação, mas o processo de pesquisa, que gera conhecimento impactante, está nos estrito sensu na universidade, está nos mestrados e doutorados, certo? Então, esses alunos, eles são orientados pelos pesquisadores sênior lá e tal. Esses caras não vão fazer disciplina se os seus orientadores não disserem, cara, vai fazer lá, que é interessante para a gente pode tal, transformar isso aqui em alguma coisa lá na frente. Então, assim, é preciso que os orientadores, né, de alguma forma, também, eu não estou dizendo todas as pesquisas, não, mais uma vez, nem todos os estritos sensus têm essa relação. Como você falou, até a sua pergunta é muito pertinente, porque você fala de cursos mais tecnológicos, e aí, se o curso é tecnológico, o pressuposto dele é da aplicabilidade. E se é para ter aplicabilidade, a gente tinha que ter uma conversa como essa da minha disciplina nesses cursos todos. Felizmente, na UES, a gente abre essa disciplina, que ainda está no processo de conhecimento, nem todos os coordenadores ainda conhecem direito, embora tenha sido divulgado, nem todos os orientadores também conhecem, mas a gente está fazendo um trabalho de divulgação, por isso que eu faço questão de mostrar quando eu faço uma apresentação, que é para poder ela se difundir em todos os cursos de estrito sensu da nossa universidade, inclusive para fora da universidade. O PPGA, ele pode receber, remotamente agora é que pode mesmo, né? Pode ser, não tem problema. Então, a gente pode receber alunos de outras universidades, inclusive, né? Tem um processo, evidentemente, mas é simples, não é difícil fazer. Professor, temos mais uma pergunta do Cláudio. Cláudio, agradeço demais as suas perguntas. Sobre o elogio de ser caracterizado como muito teórico, o que poderíamos fazer? Será que aproximar os trabalhos de conclusão mediante diretrizes, privilegiando aqueles com soluções para o mercado? Eu acho que tem que ser é por isso que essa cultura da inovação e do empreendedorismo acadêmico, eu venho me debruçando sobre ela, porque eu acho que tem que ser uma coisa que seja difundida. É claro que a gente não pode exigir que a universidade inteira, que todo mundo faça isso, não é assim, tá certo? Tem gente que critica essa relação e está no seu direito de fazê-lo. A universidade é um ambiente das críticas, dos embates, do debate, que é isso mesmo, não tenho problema nenhum com isso, nenhum, zero. Eu, Samuel, professor Samuel, acredito que a gente tem que ter uma relação mais próxima disso. Mas nem todo mundo acredita, né? O que a gente tem que fazer é tentar difundir essa ideia para aquelas pessoas que podem ou têm essa relação mais clara na mente, ou que estão em áreas que conseguem enxergar isso com essa mesma visão, né? Então, por exemplo, as áreas tecnológicas normalmente têm mais essa proximidade.
Embora nas áreas, por exemplo, de humanas e sociais, você pode fazer a mesma coisa sem necessariamente ser através de patentes ou de empresas. Você pode fazer isso para governo. Eu não estou falando de transferência de tecnologia, não é só para empresas, né? Empresas, é claro, é um componente importante da geração de valor, mas você pode fazer isso para o terceiro setor, você pode fazer isso para o governo. Então, assim, eu acho até que o pessoal da área de ciências sociais vem fazendo isso para o governo de forma mais importante do que as áreas tecnológicas para as empresas. Eu desconfio, não tenho dado, mas a gente vê muita gente, por exemplo, dessas áreas, pesquisadores ocupando cargos em governo, né? Enfim, tem que analisar se isso é mesmo. Estou agora começando a estudar inovação no setor público, é uma área que eu não estudava, e, e é uma coisa que me interessa bastante entender. Quem é que está presente na inovação no setor público, no mundo e no Brasil, por exemplo. Temos mais uma pergunta aqui, professor. Mais uma vez, o Ezequiel. Ele está perguntando: faltam mais programas de fomento à inovação para o Estado? Ou os que existem não são efetivos? Os programas de fomento são a solução para fazer invenções se tornarem inovações realmente? Cara, assim, o que é efetivo para a inovação é a diversidade. É a única coisa que você pode dizer que dá certo, ok? Porque, precisa de mais fomento? Sempre precisa, sempre precisa. Se você dobrar o fomento hoje do Ceará e você fizer essa pergunta amanhã, eu vou te dizer que vai precisar de mais. Por quê? Porque a inovação é o princípio, é claro que não vai conseguir, estou dizendo isso do ponto de vista da inovação pura e simples. Você não pode botar a inovação como a única alocação possível dos recursos do governo, porque o governo tem que resolver vários outros problemas, né? Então, sim, eu acho que tem que ter mais fomento, mas a gente tem um nível razoável hoje no Estado, né, e aumentou muito nos últimos anos, e a efetividade dele, essa questão da efetividade é uma questão importante, tá certo? A gente está estudando isso, inclusive, junto com a FUNCAP. Há uma questão importante, que é até onde o Estado tem que ir. Existe um livro muito interessante chamado O Estado Empreendedor, de uma pesquisadora inglesa chamada Mariana Mazzucato, onde ela defende que o Estado esteve presente na maioria das grandes inovações e está ainda presente no início lá do conhecimento das grandes inovações recentes no mundo, né? O alvo dela principal é energia e TI, no livro, mas ela defende essa tese. Eu acho que ela tem razão em vários pontos. E, portanto, você ter fomento de governo para a inovação, para mim é importante, mas até onde nós temos que ir como governo? Onde é que o governo deve entrar para fomentar a inovação? Onde o risco é tão alto que os capitais privados não são capazes de correr esse risco. Esse é muito relevante, na minha opinião. Então, a FUNCAP deve entrar, na minha opinião, mas é claro que isso é uma coisa de balanceamento, não é só essa questão, né? Mas eu acho que tem que haver uma aplicação de recursos em alto risco, na minha opinião. Aí eu comecei, mas aí vai jogar dinheiro fora. Mas se não houver aplicação de recursos de governo em alto risco, não haverá do setor privado. E aí a gente está matando a possibilidade de inovação iniciar. Porque inovação começa com altíssimo risco sempre. Inovações, estou falando de inovações mais impactantes, inovações radicais, disruptivas, né? Esse negócio de inovação é uma franja muito grande, né? Estou falando dessa inovação, que é normalmente que vem em cabeça da gente que a gente fala de inovação. Então, nesse caso, o fomento é importante, mas a efetividade dele, normalmente, não é levar essa tecnologia que está sendo fomentada até o mercado, definitivamente. Porque ela tem que acelerar, o Estado acelera até um determinado risco, e dali para frente a gente tem que ter outro tipo de dinheiro para chegar lá no mercado. E a gente não tem, a gente tem um abismo no Brasil, no mundo inteiro, mas aqui é maior, de financiamento desse segundo momento. E às vezes, mas quantas empresas que a FUNCAP já financiou e chegaram com sucesso no mercado são grandes unicórnios? Tem algumas que estão ainda ali, gateando ali, chegando próximo, mas isso é fruto disso. A gente não tem um ecossistema de financiamento de inovação quando o Estado deve parar e deve começar o setor privado a aplicar. Nós temos poucos tomadores de risco no setor privado. Precisa ter mais anjo, precisa ter mais fundos de venture capital, etc, etc.
amigos. Professor, tem pessoas perguntando também aqui no WhatsApp se o senhor irá disponibilizar os slides que foram apresentados. Posso disponibilizar, posso deixar com o pessoal do NIT, vocês buscam lá não sei, no canal, na página, né? Como é que a gente faz? O senhor pode estar enviando a gente por e-mail e a gente tem um controle das inscrições, né? E a gente pode estar enviando para quem se inscreveu na sua oficina. Certo? Professor, temos mais uma pergunta, mais duas, né, para a gente poder concluir. Como podemos melhorar a difusão da cultura da inovação? Essa também é uma pergunta de $1 milhão. Eu acho que, novamente, é essa coisa de você ter trabalhos de pessoas engajadas. Essa para mim, é a maior dificuldade. A gente tem que ter pessoas que se engajem nesse desafio e que dediquem parte do seu tempo a fazer isso, né? Como eu, por exemplo, é a minha área também é a minha área de atuação como pesquisador. Professor, você não, eu faço porque foi a área que eu escolhi, mas eu estou falando não só de pesquisadores como eu, mas de pesquisadores que têm outras áreas, mas que podem dedicar e outras pessoas que podem dedicar um pouco do seu tempo no engajamento de aproximação e de difusão da cultura de inovação. Cultura de inovação é um termo genérico demais, né? A gente tem até que ter cuidado quando usar como paradigma, né? Paradigma, todo mundo ficou usando paradigma, capa de paradigma, com bombril, né? Então, cultura de inovação é meio bombril. Quando você não sabe o que está acontecendo, lá diz, qual é o problema da inovação? É a cultura de inovação. Então, a cultura de inovação é uma coisa muito genérica. A gente tem que fatiar essa cultura, olhar o que é que tem ou não tem determinados construtos dessa cultura e atacar o problema. Mas isso faz com engajamento, com sistematização, mais uma vez o governo tem que entrar, as empresas têm que fazer o que vem fazendo, mas tem que fazer mais. Tem que fazer mais. Eu não estou dizendo que a gente não faz nada, não. Estamos fazendo, crescemos muito nos últimos anos, mas precisamos ter uma longa estrada ainda para poder fazer muito mais. O Cláudio, mais uma vez, está falando aqui, professor. Vou parar com as perguntas. Por último, eu quero saber se posso ser ouvinte em sua disciplina. Como que ele pode fazer? Cláudio, a gente não tem a figura do ouvinte externo na disciplina de estrito senso da UES. Se você for aluno de algum estrito senso de outra universidade ou da UES, eu posso colocar você na disciplina. Infelizmente, a gente não tem essa figura do ouvinte. Mas a gente pode combinar depois com o pessoal do NIT, da universidade, transformar isso num curso de extensão. Se a gente transformar isso num curso de extensão, aí qualquer pessoa estaria apta a fazer o curso. A gente pode ofertar é uma boa ideia até, a sua demanda aí. Eu achava que não tinha na demanda, mas se tiver, a gente faz. Eu tenho o maior interesse em fazer. Né? Eu acho que fica até como uma sugestão, tá bem? Vamos pensar aí, a Bia. Anota aí, Bia, para você me cobrar. Tá certo. E, professor, para fechar, a gente não tem uma pergunta, mas a gente tem dizendo que o Ricardo Aladini disse que achou muito importante a inovação e empreendedorismo também nas graduações. E como o senhor disse, né, professor Samuel, é muito importante que os professores do Estrito Senso incentivem seus orientandos, né? Então, é muito importante. A é onde tudo começa, né? Eu diria que tinha que começar isso lá no ensino fundamental e médio, né? Alguma dessas escolas profissionalizantes do estado do Ceará incentivam bastante isso, não vejo algumas escolas muito boas fazendo isso hoje no estado. Eu acho que vai dar um resultado a longo prazo muito bom para o estado. Tem uma meninada que está sendo estimulada lá nos laboratórios, professores competentes, engajados, eles têm uma outra cultura. Eu acho que deveria ser todas as escolas daquele jeito, eu acho. Muito interessante o modelo. Todas não, exagero meu, mas é porque eu gosto muito do modelo. E depois eles continuam na graduação, porque a Estrito Senso, ela é como se fosse a locomotiva da universidade, né? Porque, na minha opinião, alguém pode jogar pedra em mim por ter dito isso, mas eu acho que é ela quem puxa toda essa história da produção, porque é no Estrito Senso que a gente produz conhecimento. Na graduação, a gente transfere conhecimento, né? A gente não produz um novo conhecimento na graduação, não é essa a prática na graduação. É muito importante a graduação. Sem graduação não tem um estrito senso, né? Não existe. É lá que surgem a galera que vem para cá. Mas essa cultura tem que ser difundida em todos os âmbitos. Né? Na administração, por exemplo, eu dou disciplina de gestão e inovação na graduação de administração, e ela no próximo semestre vai ser também ofertada para o curso de computação em conjunto.
É uma tentativa já de transformar também essa disciplina da graduação numa disciplina multicursos. Mas tem uma hora que eu não vou dar conta desse negócio, né? Então, a gente está pensando em fazer agora essa mesma disciplina para os orientadores, uma versão diferente, evidentemente, mas para os pesquisadores, né? Já tenho acertado com ela, já está planejada, já está estruturada. Eu e a pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da UES, a professora Nucásia, a gente está só combinando quando será a data mais adequada para isso. Essa coisa da pandemia deu uma confusão aí nesse negócio de calendário, principalmente nas universidades, né? E a gente está reanalisando aí a data de lançar isso. Mas aí eu acho que seria muito bacana, né? Você ter essa disciplina que eu acabei de falar no Instituto Senso, a disciplina de gestão e inovação articulada com outros cursos de graduação, um curso de extensão e esse para pesquisadores. Só que eu não vou dar conta de fazer isso tudo, né? Mas enfim, a ideia é bacana. Vamos para frente. Eu também tenho outras atividades, sou pesquisador, né? Ajuda a coordenar o NIT, enfim. Coordena o NIT, eu vice-coordenador do NIT, é muito importante também, né? Professor, eu acho que nós já tivemos muito boas contribuições de perguntas e eu acho que podemos encerrar. O senhor tem alguma fala final? Eu queria agradecer a todo mundo pô, fico muito alegre. Quantos nós temos aqui na live até agora, Beatriz? Professor, a gente iniciou com 40 e agora estamos com 36. Foi boa, né? Pouca desistência aí, então eu queria agradecer aí aos resistentes aí, né? Ficaram até o final de ouvir esse professor aqui falando essas abobrinhas para vocês ouvirem aí. Então, eu acho que agradecer a vocês por enriquecer o debate, sabe? Eu acho que é isso aí, a gente tem que debater, conversar e ampliar essa lógica, porque a gente precisa realmente disso, nós precisamos realmente, o Estado precisa disso, nossa população precisa disso. A gente tem que olhar, nós estamos num Estado pobre, uma população com muita desigualdade ainda, e a inovação, embora em dados momentos ela tem impacto sobre empregos momentâneos, mas de uma forma geral, a literatura aponta que a inovação é geradora de empregos. É claro que tem alguns problemas, né? A inovação não é também, não é tudo de bom a inovação, né? A inovação tem alguns problemas, por exemplo, do desemprego tecnológico, etc., né? Precisa ser enfrentado com o problema de governo também, né? Mas ela é a essência do desenvolvimento, né, dos países, é a inovação. Então, a gente precisa cuidar disso, bem cuidado. Então, eu queria agradecer a todo mundo, a Bia, o Nietzsche, a incubadora, e esse pessoal, time maravilhoso que está fazendo essa semana acontecer, tá bem? Muito bom, adorei. Gente, a oficina do professor Samuel se encerra aqui, mas a nossa programação ainda continua. Hoje teremos o nosso encerramento às 17 horas e uma das cases de sucesso que o professor Samuel apresentou aqui, né, da ACP, que produz água de coco em pó, vai estar apresentando hoje às 16 horas num painel de empreendedorismo e inovação. E lá também estarão o Criar-se e a Incuba UES também falando sobre os processos de incubação. E também a UFMG, gente, o CETIT, falando como eles fazem o empreendedorismo lá na UFMG. Então, queremos agradecer. Para mim, o melhor NIT do Brasil é o CETIT. Então, assistam, gente, para a gente poder aprender também um pouco mais sobre como que o NIT faz o empreendedorismo. Vem o Frank, professor. Muito bom. Certo? Então, mais uma vez, obrigada, professor. Obrigada a todos que estão assistindo. Estou vendo aqui nos comentários muitos parabéns à nossa oficina. E nossa oficina não teria sido a mesma sem a sua presença. Então, queremos agradecer a todos. Um bom dia e não se esqueçam, né, do restante da nossa programação, que também está muito rica e muito interessante. Eu acredito que vocês também vão estar gostando. Obrigada, professor Samuel. Obrigada a todos. Bom dia. Valeu, pessoal. Um abraço a todo mundo.